O programa. Eu sou o Beltrão e a partir de agora você fica conversando com Luiz Saião. Tem perguntas sobre como a Bíblia foi escrita? Quem escolheu seus livros? Em que língua foi produzida? E quem traduziu? Essas e outras questões são discutidas nessa semana quando falamos sobre a história e a tradução da Bíblia. Acompanhe. Olá, professor Saião, olá, ouvintes, eu sou André Castilho, começando o programa de hoje com uma pergunta que foi enviada para nós por e-mail, e quem mandou foi o Vinícius. Ele disse que existe uma polêmica atual sobre o verdadeiro nome de Jesus e quer saber: Jesus Cristo é a tradução correta para o nome hebraico Yehoshua HaMashiach? Como se desenvolveu a tradução do nome de Jesus Cristo, professor? André, tem razão, eu já ouvi gente que está um pouquinho desorientada em relação a essa questão, né? E vamos discutir a questão aqui da perspectiva linguística. De fato, a gente precisa reconhecer que o nome Yehoshua, que significa, né, Javé é salvação, ele reflete o nome de Jesus. Mas, se eu estou entendendo corretamente, tem gente que parece que faz questão que esse nome seja dito dessa maneira e única e exclusivamente em hebraico. Isso não faz muito sentido. Por quê? Porque Yehoshua, no final das contas, é a mesma coisa que Yeshua. Em hebraico tem muito disso, né? De você escrever um certo nome de uma forma um pouco mais abreviada. Isso é feito até com o próprio nome de Deus. Os judeus, né, gostam muito de, às vezes, usar aí algum tipo de adereço que envolve só o Yud e o Rei, né, como uma espécie de abreviatura do nome de Deus. Então, Yeshua e Yehoshua é a mesma coisa. A tradução oficial, por exemplo, do Novo Testamento, né, para o hebraico, usa a expressão Yeshua. Não há nenhum problema com isso. Insistir que o nome de Jesus tem que ser apenas Yehoshua não é adequado. Agora, Yehoshua ou Yeshua HaMashiach, né? O que é esse HaMashiach? HaMashiach significa o Messias. É lícito ou não é lícito? É correto ou não falar Jesus Cristo? É claro que é. É evidente que não há nenhum problema, porque não faz sentido, né, se nós tivéssemos que dizer os nomes apenas em hebraico. Em primeiro lugar, tem que jogar fora o Novo Testamento, que está escrito em grego, né, e é igualmente inspirado. Nós temos em grego Jesus Christos. Né? Christos significa ungido, a mesma coisa que significa a palavra Mashiach. Então, essa discussão que só se pode falar Yehoshua HaMashiach é uma discussão que não faz muito sentido, porque qualquer nome, até por uma questão linguística, precisa ser traduzido, adaptado, porque os sons não são os mesmos de uma língua para outra. Então, não só é pertinente, mas é necessário, absolutamente indispensável que a gente comunique o conteúdo do Evangelho no nome do Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho e não dar aula de hebraico para todo mundo. Você que está interessado em conhecer um pouco mais dos desafios do nosso tempo, desafios da ética, da bioética, da medicina, o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre eutanásia, aborto, as questões mais polêmicas e complicadas da ética contemporânea e da bioética, você precisa conhecer o livro Brincando de Deus, publicado pela United Press, uma editora do grupo Agnus. São 200 páginas de um livro editado por Tony Watkins. É uma absoluta necessidade conhecer este livro fascinante, Brincando de Deus.
Professor, atualmente é dito que nome próprio não deve ser traduzido. Então, por que todos os nomes próprios da Bíblia foram traduzidos primeiro para o grego, depois para o latim e agora para o português, como nós conhecemos? Vamos lá, veja bem, de modo geral, não se traduz o nome próprio. Por quê? Porque a tradução, se a gente for traduzir até mesmo Jesus Cristo, nós deveríamos dizer o quê? Javé é salvação, o ungido. Então, tá certo que tradução, literalmente, nós não fazemos dos nomes próprios. Ninguém vai ler o livro do profeta Javé é Deus. A gente fala que é o profeta Joel. E agora, isso é uma coisa. No entanto, é necessário que a gente faça a devida adaptação linguística de um nome para outra língua. Não sei se você já teve oportunidade de encontrar algum chinês ou algum coreano, que diga o seu nome na sua língua original. Quando ele pronuncia o nome em chinês, por exemplo, com as devidas tonalidades, a pessoa que ouve, ela nem consegue repetir. Aquilo para ele é impronunciável. Então ele fala, meu nome é Shen, pronto. Se ele for falar exatamente como em chinês, ninguém entende. Então a adaptação é necessária. Portanto, os nomes originalmente escritos em hebraico, ou até mesmo nomes gregos, precisam ser devidamente aportuguesados. Ninguém vai para Jerusalém, nós vamos para Jerusalém. Então, nesse sentido, essa adaptação não só é muito bem-vinda, como absolutamente necessária. Agora nós vamos falar sobre um versículo de tradução complicada para pegar o professor Luiz Saião. Salmo 116:15, na NVI está escrito desta maneira: O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Em traduções mais antigas está: Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Qual é a tradução correta, professor? André, hoje realmente a coisa está pegando aqui, a curiosidade dos nossos ouvintes está chamando a atenção, Será que a minha resposta é preciosa aí diante da misericórdia do Senhor na hora de responder? Vamos ver como é que a gente lida com isso. Olha, o que acontece no Salmo 116:15, em primeiro lugar, tem a ver com o contexto. Porque quando a pessoa lê o texto na versão antiga, que dizia preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, a impressão que a gente tem é que morreu uma pessoa que é fiel a Deus e essa pessoa está sendo recebida pelo Senhor no céu. E por isso Deus vê essa morte de maneira preciosa. Só que o sentido do original não é esse. Por isso que as pessoas entendem de maneira inadequada. O livro de Salmos não está discutindo a entrada de uma pessoa no céu. Até se você olhar o contexto do Salmo 116, não é esse o objetivo daquele capítulo. Então, o que está em vista? A palavra yakar, que é a palavra hebraica que aparece lá, é uma palavra que significa que a vida perdida de um fiel para Deus é algo muito caro, é algo que custa bastante. Então, o sentido é que, para Deus é custoso, é caro demais quando morre um dos seus fiéis. Em que sentido? No sentido que quando um servo de Deus, um fiel do Velho Testamento lá, ia para a batalha, passava por uma circunstância aí de perigo de morte e morria, para Deus a morte dele não passa em branco. Deus não deixa de valorizar, de considerar, de, como se diz, sentir junto com ele. Então, a tradução da NVI, ela não consegue ser perfeita, porque é difícil, muito difícil traduzir o original. Mas se você olhar as diversas traduções em português, você vai ver que como elas caminham nessa direção de exegese conforme o texto original. Então a NVI diz, o Senhor vê com pesar, mostrando que aquilo pesa para ele, é caro para ele, a morte dos seus fiéis. A própria Almeida 21 fez uma coisa interessante, que a vida dos seus seguidores, dos seguidores do Senhor, é preciosa aos olhos do Senhor, que Deus valoriza muito aqueles que os seguem, os servem, mesmo
quando eles têm que enfrentar uma situação que envolve a questão da morte. Então, nem sempre uma tradução literal comunica o sentido adequado. Portanto, a tradução mais contemporânea reflete melhor o texto original. Mas, professor, uma tradução da Bíblia fiel, coerente com as Escrituras, com a palavra de Deus, não deveria ser uma tradução literal da Bíblia? Olha, André, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão, Eu sei que muitos dos nossos ouvintes talvez já estudaram um pouquinho de grego, de hebraico, alguns aí até já estudaram inglês, ou então espanhol, até mesmo uma outra língua estrangeira, tal. E o que a gente descobre quando você estuda de fato uma outra língua? É que nem sempre uma tradução literal faz sentido, Às vezes chega estrangeiro aqui no Brasil para falar português e a gente conversa com ele, ele fala, posso sentar aqui? A gente responde, pois não. Aí ele pergunta, o que quer dizer pois não? Eu conheci uma estrangeira que ficou assustada. Ela entrou na loja, ela foi ver alguma coisa lá, e o vendedor falou, pois não. Ela assustou, pensou que era para ela sair dali. Não, aqui não, Como é que pois não significa sim? Isso é o quê? Peculiaridade da língua portuguesa. Então, traduzir a Bíblia literalmente, de modo geral, é bom. A NVI traduz literalmente diversos textos, a Almeida 21 também. Muitas traduções fazem isso, mas olha, a grande verdade, André, é que nenhuma tradução é totalmente literal. Sabe por quê? Porque não faz sentido. Ninguém que estudou um pouco de linguística aceita a ideia de que você deve traduzir tudo literalmente. Por quê? Porque o significado de uma expressão literal de um texto para o outro acaba traindo o sentido. Vou dar só um exemplo do Novo Testamento, simples. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 2... o texto literalmente mesmo, está escrito assim, toda alegria contai, irmãos meus, quando em tentações cairdes em diversas. Quem é que entende uma coisa dessa? Uma tradução antiga muito literalista traduziu, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Já imaginou? O sujeito conheceu a Cristo, está começando a seguir o Evangelho, aí ele caiu na tentação, fez uma coisa errada, ele abre a Bíblia e fala, puxa, tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações? Como assim? Isso vai confundir. Tá literal? Tá. Mas tá certo? Não, porque o literal, aí nesse caso, não reflete a realidade. Por isso, uma tradução boa vai dizer o quê? Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí, não tá 100% literal, mas está 100% certo, de acordo com o significado do autor. Então, a gente deve entender que nem sempre o literal é o mais fiel. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.